Que é isso que constrói empresas gigantescas. É a proposta única de valor. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do B-Side. Hoje a gente vai falar muito sobre como pensar diferente, desmistificando o marketing de uma maneira mais ampla, não só o marketing digital por si só, mas falar dos princípios. A gente quer falar muito do lado B dos grandes lançamentos do marketing, as grandes estratégias, o como a gente faz um controle de narrativa, um direcionamento para o público e, acima de tudo, talvez descomplicar as coisas. E para isso eu chamei um cara que eu tenho maior consideração. Obrigado pelo convite. O grande Fernando Miranda. O Fernando, cara... O Fernando conversa com ele, parece que ele tem 60 anos, né, cara? Porque a experiência que tu tem é impressionante, Obrigado. cara. Impressionante. Não vou te pedir a idade, porque fica aqui. Mas Tá eu vou bom. te apresentar aqui. Eu fiz uma lista pra te apresentar. Fechado, aqui. justo. Então, eu começo que o Fernando é um grande CMO. Pra quem não sabe o que é CMO, né? O Chief Marketer Officer. Mas, na verdade, é um cara que lidera as maiores estratégias que eu conheço de marketing digital. E eu te coloquei aqui como 2 adjetivos adicionais, que tu é um visionário e um provocador. Obrigado. Eu acho legal porque tu não cai na média. Legal. Tu é um cara que sempre traz um ponto de vista diferente. É muito legal conversar contigo. E por isso que tu tava logo na minha lista de te convidar aqui, porque eu pensei, pô, que papo legal que a gente pode levar para as pessoas. Porque caras que nem tu, que fazem grandes resultados no mercado há muito tempo acontecer, em marketing, não só digital. Uhum. E muitas vezes a gente não troca ideia sobre isso, né? A gente Legal. troca no bastidor, coisas do Sim. tipo. Então, pensei em te convidar aí. Obrigado. Pô, obrigado tá? pelo convite. Obrigado. Pô, prazer. Se eu puder contribuir aí com sua audiência, com você, eu vou ficar feliz pra caramba. Todo mundo aí. Fernando, olha só. Eu não gosto de começar fazendo uma entrevista. É muito mais uma conversa, Sim. né? Óbvio, ao longo as pessoas vão te conhecendo mais. Mas uma coisa que me chama a atenção, tu é um cara que quem conversa contigo parece que tu vive marketing, como eu falei, há 30 anos, sabe? Sim. Tu tem os princípios muito claros, tu tem uma simplificação de conceitos complexos. Quando tu era adolescente, tu esperava trabalhar com isso? Tu desejava trabalhar com isso? Cara, então, até uma curiosidade aí falando de primeira infância. Eu nasci no dia 1º de outubro, que curiosamente eu descobri há 3 anos atrás, é dia do vendedor. Eu nasci no dia do vendedor. E cara, assim, naturalmente, eu sempre fui muito comunicativo. Eu fui presidente do Grêmio, eu fui presidente do DCE. exato. Então, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Eu caí naturalmente em vendas. Eu queria ser rico. Era isso que eu queria. Eu queria ganhar dinheiro. Na minha cabeça era só isso. Se era mercado financeiro, se era marketing. E aí, quando eu jogava no Google, já tinha Google quando eu tinha ali meus 18 anos, o que aparecia de ser rico era mercado financeiro. Então, eu fui para o mercado financeiro, só que eu fui trabalhar em banco de varejo. Na minha cabeça é isso que era mercado. E depois que eu descobri Banco que... do Brasil, se eu não me engano, Banco do né? Brasil. E aí, depois que eu fui descobrir que o rico do mercado financeiro é o cara do Investment Banking, É o asset, não é o bancário ali da ponta. Mas eu fui tendo uma carreira muito bem sucedida em vendas. Então, apesar de eu ser novo, né? Eu tenho 31 anos aí, até de curiosidade. Aí tem gente que vai falar, pô, tá novo, tem gente que vai falar que tá velho. Mas eu penso assim, o INSS acho que eu tenho que trabalhar mais 34 anos, pelo menos, ainda, né? Olha, eu não vou fazer consideração porque eu tô com 42, então... Então, você ainda tem mais alguns 20 e tantos anos ainda também, só pelo INSS. A gente sabe que só pelo INSS não dá vai nada, resolver né? nada, né? Então, assim, eu construí uma carreira de vendas desde os 16, né? Então, eu tenho hoje praticamente metade da minha vida em vendas. Pra mim, marketing e vendas caminham juntos, né? É uma coisa só, também entendo. Uma coisa só. Pra mim, marketing nada mais é do que... Assim, eu falo muito que é vender em escala, né? O Denner, que é amigo nosso, né? Ele fala... Ele, pra mim, chegou na melhor qualificação do marketing. Eu já fiz muito curso de marketing digital, de marketing. O Kotler fala que marketing é construir uma marca. Tem gente que fala que é o produto certo para a pessoa certa no momento certo. Cara, para mim, a definição do Denner é a melhor. Que marketing é do inglês ali. Marketing de mercado, ing é uma ação. É aquilo que bota o mercado em ação, que bota o mercado para movimentar, de preferência em sua direção, né? Ele só existe se for para vender, Se for para vender. né? E tu só deveria focar no marketing que gera resultado. Perfeito. Porque tem muito marketing que é romântico. Como também tem outras áreas que acabam sendo românticas, né? Elas não levam para um resultado. E a sociedade, ela só valoriza resultado. Agora, se eu fizer resultado com consciência, com posicionamento, pô, maravilhoso. Porque né? isso, na verdade, vai ser resultado de longo prazo, né? Então, querendo ou não, empresas são julgadas... Quando sair lá o balanço, ninguém fala assim, não, fez uma campanha de marketing maravilhosa, então a ação subiu pra caramba. Não é isso, né? Quando você vai ver, empresas são julgadas pelo bottom line ali, é pelo resultado que ela gera. Ou vai ser pela primeira linha que o pessoal chama de faturamento, mas é vendas, né? Faturamento nada mais é do que vendas.
ou vai ser pelo lucro, que é também extremamente relacionado ao que você vendeu. Então, no final das contas, o marketing ele tem que servir aquilo ali, ele tem que servir, eu falo que ao P&L, né? Ele tem que servir ao resultado da empresa, porque senão fica aquela coisa do marketing publicitário de antigamente, que hoje nem as agências de publicidade fazem mais, que o objetivo é ganhar Cannes, não é era o vender, criativo, né? Era o criativo, exato. E que na verdade quem ganhava não era o cliente, né? Quem ganhava era a agência. Era o marqueteiro, né? O objetivo da agência era gastar o máximo da sua verba possível, fazendo a propaganda dele aparecer na Globo pra ele ganhar prêmio, entendeu? Tu vê como o mercado mudou nesses tempos, né? E é interessante escutar a tua jornada. Ou melhor, tu traçou a tua estratégia de carreira para ir atrás de uma profissão que remunerasse bem. Entendeu? Que é o mercado financeiro. Se olhar a tua jornada, praticamente, eu acho que todas as empresas que tu trabalhou sempre, ou menos do banco, que eu tenho ciência, todas sempre foram associadas de alguma forma com o mercado financeiro. Sim. Por mais que era conhecimento do mercado financeiro, era o mercado financeiro. Né? Até mesmo hoje, né, que tu é CMO da Exame, não deixa de ser. Porque a Exame é uma revista que fala do mercado financeiro também, fala de empreendedorismo, e é associada a um dos maiores bancos de ativos, se não o maior da América Latina, né? Que é o BTG. Mas olha que interessante, tu criou o mercado financeiro por causa disso, tu acabou entrando justamente no pilar de maior transformação desse mercado nos últimos 10, 15 anos, que é o marketing. Sim. Porque o que mudou, acho, no mercado financeiro foi a acessibilidade de todo mundo, de poder encontrar jeitos diferentes de investir, justamente porque o marketing deu consciência para as pessoas de um potencial que elas tinham. E nessa fase exatamente é que tu entra, né? Nesse momento que tu começa a surfar esse trabalho, né? E tem uma coisa que é legal, porque eu tive a oportunidade de estar na XP no pós-IPO, né? Então, eu peguei a XP numa fase de hyper growth, assim, os caras estavam investindo muito pesado. E eu tô pegando agora o BTG fazendo um pouco esse movimento de varejo agora. O BTG sempre foi um banco grande, mas era um banco que, o BTG era visto como um banco de bilionário, né? Wealth Management, né? Isso, e agora o BTG tá cada vez mais acessível pro varejo, né? Então, eu também tô conseguindo ver isso. E, cara, 90% disso vai passar por uma boa campanha de marketing. E principalmente aqui no caso da XP, o que mudou o resultado da XP foi tanto marketing digital, mas também uma campanha de posicionamento, de branding muito pesada, de TV, de reconhecimento de marca, de conseguir fazer as pessoas entenderem o que é XP. Por quê? Querendo colocar dinheiro num lugar... No Brasil, que já teve tudo quanto é crise bancária, quantos bancos foram quebrados, congelamento da poupança e por aí vai. Então, assim, no Brasil, a pessoa confiar numa instituição financeira é muito mais difícil. Então, por isso que no Brasil tem tão poucos bancos quanto nos Estados Unidos tem tantos. Antigamente falava assim, não, porque no Brasil abrir banco é muito difícil. Hoje em dia já não é mais. Não é entendeu? Mesmo. Você vê que o Nubank foi aberto, assim, numa casinha no Brooklyn e tem um monte de banco. Todo dia aparece Open Finance agora democratizou muito. Mas por que os bancos não crescem como os americanos crescem? Porque que a confiança no sistema bancário faz muita diferença. Por isso que o Itaú passa ano, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco continuam aí lucrando 20, 30 bilhões por ano. Por causa disso, porque tem-se uma percepção de que são bancos seguros. Então, construir essa imagem na cabeça das pessoas também é muito difícil, né? Muito. Eu imagino. E eu imagino as grandes estratégias que estão por trás. E aí eu queria começar já te fazendo uma pergunta. Tu tá trabalhando, pelo menos os últimos 7 anos, vamos pegar assim, 10 anos, sei lá, com grandes lançamentos digitais. Vou dizer que, primariamente, o grande envolvimento teu foi usar o marketing muito para os canais de maior escala, digital. E desde a primeira vez que eu te conheci, alguns anos atrás, eu vi que tu tem uma forma de manifestar teu entendimento sobre isso de uma maneira muito democrática para as pessoas. Tu desmistifica muito bem. Porque eu entendo, eu vou conversar com qualquer pessoa que vive nesse mundo, e eu sempre digo nos treinamentos, cara, para de complicar, é KQLTV, o ROAS... Tu tem um jeito muito simples de mostrar que marketing são princípios básicos e não é tão complexo como parece. Óbvio, a relevância dos números que tu pode estar manipulando pode te trazer responsabilidades maiores. Mas no final do dia não é tão complexo, né? É porque, na verdade, muita gente fica complicando a questão do lançamento. E aí, quando a pessoa fala, mas esse lançamento, venda de curso, não sei o quê. Eu falei, cara, todo mundo lança. Você vai ver, a Apple lança o iPhone todo ano. Por que ela lança iPhone todo ano? Que não muda? iPhone 12, 13, 14, que é a mesma coisa. Cara, porque o lançamento ele traz um efeito novidade. Então, o lançamento, ele nada mais é do que... E aí, é a forma de simplificar isso, né? Que eu sempre falo, o lançamento é aumentar a consciência das pessoas sobre o seu produto ou sobre um problema que elas têm e depois aumentar a consciência e quebrar as objeções dela sobre aquele produto. Então, vamos imaginar que eu quisesse vender esse copo.
como é que eu vou vender esse copo? Eu vou chegar para as pessoas, vou falar que esse copo aqui, ele tem tantos ml, ele é um copo que ele é feito de um material que, por acaso, se você utilizar ele libera micropartículas de nano vidro que vai aumentar a sua longevidade. Você vai, pô, eu não sabia de tudo isso. De repente, um copo de R$5 vale 35, R$70. E quanto mais educado o cliente, tem até uma frase do Ogilvy que ele falava que é the more you tell, the more you sell, né? Então, quanto mais você conta sobre o produto, mais probabilidade você tem de vender. O que eu sinto muitas vezes é que, principalmente empresas mais tradicionais, elas têm muita dificuldade de criar uma narrativa legal sobre o seu produto. E não dá para entediar as pessoas a comprarem seu produto, né? E normalmente 90% das narrativas são entediantes, então... Eu escutei esses dias uma provocação de um executivo que eu gostei muito, que ele disse assim... Eu tenho uma defesa, né? Eu tenho o meu próximo livro, o título é Não Venda. Faça o cliente comprar, porque na verdade eu sou da teoria... Eu 100% mesma visão que eu tenho, né? E eu gostei muito da narrativa que ele trouxe, que ele disse assim, o cliente não gosta de tomar decisão, nós não gostamos. Então a gente tem que fazer com que comprar o produto já é uma decisão que ele já tinha tomado. É isso. Né? E a outra fase que o Ogilvy fala também, pra quem não sabe, o David Ogilvy foi o maior publicitário do século passado, e aí, pô, tem... Não tem um livro dele pequenininho que é fantástico? Tem vários, mas esse aí que eu tô citando é o Confissões de um Publicitário, que ele meio que conta as estratégias que ele usa pra vender. E aí, nesse livro, ele fala que a mente confusa não toma uma ação. Então, assim, você dá muita informação, muita coisa pro cara decidir. Igual, por exemplo, nos meus produtos, eu sempre... Primeira coisa que eu olho é, cara, vamos reduzir, é um produto só tem uma oferta. Ah, não, porque o cara pode adicionar isso aqui, depois ele pode adicionar tal coisa, ou ele tem 3 opções de plano. Eu falei, para. Cara, é um produto que resolve a vida dele. Até porque a gente não tá vendendo produto, a gente tá vendendo uma solução. Eu fui dar uma palestra há pouco tempo atrás, agora no IFL, que é o Instituto de Formação de Líderes de BH. São jovens empresários que se juntam pra aprender, né? E aí eles, pô, tô tendo muita dificuldade de crescer o IFL, a gente não sabe como que a gente pode aumentar esse movimento aqui, né? Aí eu perguntei, mas o que é o IFL? Não, porque são palestras e não sei o quê e tal. Cara... Você tá me dando um monte de features aqui, um monte de coisinhas que você faz, mas não tá falando do benefício, qualquer transformação. Cara, no IFL, quem vem pra cá cresce 200%, ou é uma rede de apoio de empresários. Você tem que vender muito mais a transformação daquele produto do que um monte de benefícios dele. E a maior parte das pessoas vendem benefícios. E aí que você vender benefício, cara, você não vai conseguir um bom resultado, né? Tem até um caso lá no... Eu fui dar uma ajuda para colegas nossos do mercado de educação, né? Lá dentro do grupo do BTG. E aí o pessoal também trabalha com educação e eles perguntam, pô, a gente não entende porque nossos cursos de graduação não vendem. Falei, porque ninguém quer comprar um curso de artes cênicas. A pessoa quer se tornar um artista. Então para de vender curso de artes cênicas e começa a vender, se tornar um artista. Explica a profissão. Quando eu falo de aumentar a consciência, então vou dar um exemplo no mercado de educação, que é o meu mercado. Se eu quiser vender o cargo de vendedor, eu vou explicar para a pessoa como é que é a rotina, quanto que ganha, as oportunidades salariais, como é que é a progressão de carreira, que no final você pode se tornar um diretor de uma grande empresa, você pode virar... Maior parte dos CEOs vende cargos comerciais. Eu vou explicar pra ele tudo aquilo ali, e aí aquilo ali vai gerar objeções nele. Pô, mas vendedor tu não trabalha muito? Mas vendedor não é comissionado? E aí eu vou quebrando aquilo ali aos poucos. Pô, é comissionado? É, mas você vai ter um bom fixo. Essa comissão aí, você vai ter uma previsibilidade porque você já vai ter uma carteira de clientes. O vendedor B2B, ele é bem quisto em qualquer organização que ele entra, porque ele faz uma carteira de relação. Você vai quebrar, o cara, entendi. E aí no final você fala assim, quer se tornar vendedor B2B? Tá aqui meu curso. Então, muitas vezes as pessoas acham que tem que fazer gatilhos mentais e não sei o quê, e dar pirueta, e não precisa. Na verdade, você precisa de explicar muito direitinho o que você tá vendendo, e o que você tá vendendo não é um produto, é uma transformação para aquela pessoa. Ninguém quer iPhone porque o iPhone liga e manda mensagem. Isso qualquer celular faz. Cara, você quer o iPhone porque ele é muito mais simples de usar, ou porque você vai botar na mesa e vai ficar bonito pra caramba, ou porque você não quer ser a única pessoa que não pode usar o AirDrop. É esse tipo de coisa que, na verdade, gera valor para iPhone. Usar um fone de ouvido branco. Usar o fone de... Exato. É isso que as pessoas querem, de fato, entendeu? Por que o Rolex vale 150 mil? É como ele faz você se sentir. Ninguém vê assim, não, o Rolex ele vale 150 mil porque ele é feito de ouro. Não tem 150 mil reais em ouro ali, entendeu? Não tem nem 50. Não tem nem 50. Então, assim, é muito importante... E hoje, até, curiosamente, né, nós estamos em uma semana, porque isso muda toda semana, em que o homem mais rico do mundo é o Bernard Arnault, né? Que é dono da Louis Vuitton, cara. Que se for pensar, qual que é o problema que a Louis Vuitton resolve? Que todo mundo fica assim, Desejo. Não, meu problema tem que... Seu produto tem que resolver um problema. A Louis Vuitton não resolve problema nenhum, entendeu? Ela é simplesmente desejo, cara. Ela é uma marca poderosa, eu tenho uma brincadeira que eu faço que o ser humano não é ambicioso. A gente é invejoso. É invejoso. Porque, pensa nele,
o Arnold, a gente tá preocupado que ele é o bilionário mais rico do mundo, etc. Não muda a nossa vida. Agora, e o cunhado? Se o cunhado troca de carro... é verdade. Né? Ele vende produtos exatamente nessa linha. Na linha da inveja, na linha de desejo, na linha de se sentir bem. E se status, ele vende status, na Ele verdade, vende, né? Ele vende a NFT do mundo real, entendeu? É isso, ele vende assim, eu tenho um Louis Vuitton, você não tem. Aquela propaganda lá da tesourinha do Mickey dos anos 80, de eu tenho, você não tem. Exato. Criança é muito assim, né? Criança de brinquedo e tal. Que mostra exatamente as facetas que a gente tem. A diferença é que a gente para de fingir que a gente... Quando é criança, a gente não finge que não tem, né? Quando a gente é adulto, a gente fala que tem mesmo, né? Mas é isso, desejo é o que move o mundo. Eu só comecei minha carreira em marketing porque eu queria ser rico. Por que eu queria ser rico? Porque eu queria ter uma casa legal, eu queria ter um conforto financeiro, eu queria não me preocupar mais. Eu vi minha mãe quebrar uma empresa, então eu não queria passar pelo que ela passou. Eu falei, não, eu vou ter tanto dinheiro que isso aqui eu não vou passar, entendeu? Então, tudo são micro desejos que você tem ali que vão se acumulando, e aí a gente né? começa a olhar para a população, olhar para os negócios e fica pensando... O pessoal fica discutindo muito qual é a melhor estratégia, o hack, o atalho do growth. O growth hacking já é um nome para mim muito infeliz... que dá uma expectativa que parece que tem, sabe? Alavanquinha que você vai lá. Ou gatilhos mentais, persuasão. Aí tem um monte de explicação, mas no final do dia, olha a essência do marketing. É tu simplesmente comunicar com a pessoa se realmente tu tem. Eu tô partindo do princípio ético aqui, Sim, que claro. a gente obviamente não defende que o que não é ético, mas partindo do princípio que o cara tem uma integridade na oferta, cara, tu tem que o tempo inteiro dar mais consciência. Eu gosto muito de exemplo de carro. A gente vem numa indústria que ensinou todo mundo a vender carro como... esse carro tem tanto de potência, tem tanto de roda, tem teto solar, tem banco de cor de cabrito, ar-condicionado, um monte de coisa. Mas não toca em sentimento. E aí aquela lista de recursos fazem a gente comparar ele com outros. Agora, eu gosto de pegar a Volvo como exemplo. Eu faço uma brincadeira, óbvio, que dificilmente alguém na Volvo venderia carro assim, mas poderia, tá? A Volvo tem um posicionamento conhecido de mercado, que é uma empresa que se posiciona por segurança. 100%. Né? Desde a época de criar o cinto de 3 pontas, não ter patenteado, enfim, todo um posicionamento de valorizar isso. Os carros sempre 5 estrelas e tal. E os comerciais de televisão, eles são comerciais. Eu vou dizer, tem um comercial da Volvo de televisão no YouTube, de uma criança loirinha, uma sueca, assim, atravessando a rua. Criança de, sei lá, 4 anos, 5 anos... que ela vai falando de como ela tá conversando com a mãe. Eu chego a ficar mal de contar, cara. Eu já vou explicar por quê. Ela fica contando pra mãe como ela vê ela no futuro. E nessa ela vai caminhando na rua. E nisso, cara, ela é muito parecida com a minha filha. Eu tenho uma filhinha vai fazer 4 anos, muito parecidinha e tal. E aí vem uma caminhonete da Volvo, a pessoa distraída, derruba um café, vai juntar o café, não vê a criança e o sistema de segurança da Volvo segura o carro não bate. Eu chego a me arrepiar de contar isso. Essa propaganda é muito boa. O que eu quero te dizer, se o cara trazer esse sentimento que a marca quer trazer para uma concessionária, ele não vai deixar de vender. Exatamente. Porque, para pensar comigo, cara, tem um marketing furioso que traz... furioso que eu digo em termos de energia, que capta os interesses. Mas eu vejo a grande maioria das empresas depois não entregar. Exatamente. Sim, porque elas não são sólidas. E no caso da Volvo, levando o lado funcional, é exemplo típico. Carlos, eu sabia que São Paulo tem, sei lá, 6 mil acidentes por mês de carros, e tu sabia que desses 1.500 tinham crianças no carro, e tu sabia que a Volvo é a única marca que nenhuma criança se machucou? Imagina, tem pai que prefere não comprar a Volvo e botar as crianças em risco. Porra, como é que tu vive com isso? Então, essas provocações, elas estão na vida real. E tem só um adendo que senão eu vou perder isso, que é muito forte, que é uma coisa que eu acredito muito, que é a regra do 1. Cara, seu produto tem que ser conhecido por uma coisa em que ele é muito melhor do que os outros. Quem fica tentando vender tudo, não vende nada. Assim, essa regra do 1 foi uma das coisas que mais mudou, assim, a minha cabeça. Porque... Bom ponto, hein? A pessoa vai lá... Pô, quando você vai no McDonald's, o que você tava esperando? Tá esperando uma experiência gourmet. Cara, é rápido. Tempo, exatamente. É o sabor que eu conheço e é rápido. Entendeu? É isso. Todo mundo sabe. Ninguém vai no McDonald's porque, eu vou lá porque a experiência de atendimento lá... E foi uma crítica que eu fiz esses dias, porque eu sou da época que McDonald's, tu ganhava a bandeja do lado do caixa e esperar ele servir. E hoje em dia, a McDonald's te dá uma senha pra tu esperar não sei quanto tempo. Ou seja, eles esqueceram o que fez eles. Né? E é uma crítica aqui minha, velada, mas não tão velada, que é tipo, hoje é muito mais mix... Eles estão priorizando o mix, talvez até venda mais por isso, mas eu te digo, a minha geração que foi formada na opinião de esperar aquilo, já começa a ser frustrada. Então, teve uma época que o McDonald's, inclusive, ele tinha um negócio que era o seu sanduíche em até 5 minutos ou o seu dinheiro de volta, não tem assim, entendeu? E eu acho que é isso, você tem que saber onde você está se posicionando. Então, e posicionamento vai muito do espaço que você ocupa na cabeça da pessoa. Vou te dar um exemplo. A gente comprou lá na Exame recentemente uma empresa chamada Witseed, que é de treinamento corporativo, né? Empresa
assim, nunca, não tem churn, NPS 100 e tal, legal, perfeita. cara. Compramos uma empresa, assim, puta compra. Aí a decisão, vamos chamar de exame corporativo. Eu falei, para. Por quê? Porque exame já ocupa um espaço na cabeça. Exame é um lugar para você ler notícia. Se a gente for fazer essa transição de marketing, tem que ser feito muito tranquilamente para não desocupar. Peraí, exame vem de curso, é educação corporativa, é revista, é site. O que é exame? E é muito difícil explicar que não, eu sou tudo isso, entendeu? Então, às vezes, é melhor você realmente ter várias marcas. Eu tive até um papo com o Daniel Vakwasser, que é CMO da Ambev, que por que a Ambev tem várias marcas? Porque elas apelam para públicos diferentes com coisas diferentes. A Bex é amarga. A Skol é da galera. O que você pensa em Skol quando você fala Skol? É outra coisa do que a Bex, entendeu? Agora, se eu vou falar de uma cerveja artesanal, é outra cabeça, entendeu? Então, assim, é importante você ter um lugar ali que você ocupa na cabeça do cliente. Você não precisa ser o mais barato, o melhor, mas alguma coisa tem que ser. Algum serviço você tem que prestar ali, entendeu? Muito bom. Às vezes o meu microfone não vai ser o mais caro, mas ele vai ser Cara, você quer um microfone baratinho, mas que dá resultado? É tal aqui, entendeu? Esse aqui é o melhor custo-benefício. Melhor custo-benefício. Ou até para podcast, vou te dar um exemplo. Se você... Podcasts muito genéricos, que fica muito na dependência do host, né? O que acontece? O mesmo apresentador, a pessoa vai lá, vai em 12 podcasts e fala a mesma coisa. Então não tem uma visão única. Se você faz, por exemplo, o B-Side. Cara, aqui eu vou trazer só a galera dos bastidores, galera que você nunca ouviu falar, mas que tá gerindo milhões. Pô, aí você tem uma proposta única de valor. E aí vem naquela coisa da proposta única de valor, que é isso que constrói empresas gigantescas. É a proposta única de valor. Tem várias empresas que fazem a mesma coisa. Mas assim, que se você quiser ver os bastidores do mercado, é só aqui, cara. Entendeu? Se quiser ver o lado B, o pensamento diferente. Exato. Exatamente. É, porque eu sou um cara que defende diferenciação. Eu acho que tu acabou de trazer o número 1, acho que fantástico isso. Eu uso muito a diferenciação, né? Eu tenho uma analogia que eu faço com as pessoas, que é assim, quanto tu quer trabalhar pra mim? Eu falo com algumas pessoas assim, de uma forma fictícia nela. Pô, me interessaria, perfeito. Quanto tu quer ganhar de salário? O salário que tu quiser, cara, me diz. As pessoas, X mil. Eu digo, não, vai, pede de verdade. Eu quero 80 mil por mês. Não tem problema. Eu vou te pagar 80 mil por mês. Só quero te fazer uma pergunta pra justificar isso. Em que tu é raro? E ninguém consegue explicar, cara. Porque as pessoas não aprenderam a mostrar o que elas são raras. Elas aprenderam a falar o que os outros esperam. Numa entrevista de emprego, o cara não tá preocupado em mostrar o que ele é raro. Ele tá preocupado em mostrar que ele é perfeccionista, dedicado, trabalhador, sabe? E tu acabou de mostrar que o marketing é justamente mostrar o que a gente é diferente para chegar nas pessoas que valorizam isso que é diferente. É a proposta única de valor. Tem uma coisa que eu acredito muito, que é ressignificar o que você faz até ser o primeiro lugar. Então, tem uma... Isso eu aprendi com o Naval Ravikant, também num livro muito bom que chama O Almanac de Naval Ravikant, que ele fala o seguinte: seja o melhor do que você faz. Seja o melhor no que você faz, né? Todo mundo quer comprar do primeiro lugar. Se você não é o melhor no que você faz, ressignifique o que você faz até você ser o primeiro lugar. Então, eu posso não ser o melhor marqueteiro do Brasil. Eu posso não ser o melhor executivo de mídia do Brasil. Posso não ser o melhor executivo de educação no Brasil. Mas, cara, eu sou a melhor pessoa que usa lançamentos para vender educação dentro de veículos de mídia, por exemplo. Ou eu sou o melhor marqueteiro para veículos de mídia do Brasil. Cara, você quer alguém para tocar o seu empresa de carro? Não sei fazer. Eu tava conversando com um outro colega meu também, que ele perguntou assim: cara, eu tenho uma hamburgueria, como é que você faz? Acho que eu cresceria meu... Cara, eu posso te dar um monte de pitaco aqui, mas eu nunca vendi hambúrguer, não sei. Agora, me pede pra vender empresa de mídia aqui, mano, eu vendo tanto você quiser. Então, isso me torna muito único, eu sou a única pessoa que fez isso. Tanto é que quando eu saí do Infomoney, a Exame bateu na minha porta no outro dia. Claro, entendeu? Porque eu era a única pessoa que tinha aquele skill set pra fazer aquilo. E aí, como é que tu enxerga essa evolução tua mesmo nesse mercado? O mercado evoluiu muito, o Fernando evoluiu. Eu lembro que uma das coisas que me chocou muito na conversa contigo, eu venho nesse mercado há muito tempo. Eu trabalho mais de 20 anos no mercado de relação com o consumidor. Então, isso engloba marketing digital, já englobava antes. Marketing digital até por meio de outros canais. Por exemplo, e-mail. E por muitos anos, a gente viveu o boom do e-mail marketing. Isso, sei lá, anos 2010, 2015 foi o ápice, sei lá. Mas até hoje é uma grande ferramenta. Só que parece que não existe mais isso no mercado. Sim. Por que tu acha que... Tu acha que é porque a grande maioria das pessoas, elas são followers? Então, logo, como a mídia que eu digo, a publicidade sobre aquele tema muda, as pessoas vão tentar outros hacks e esquece o fundamento? Porque para pensar comigo. Eu não sei quantos assinantes tem, mas vamos fictício. Imagina que a Exame tenha lá 5 milhões de seguidores na base de e-mail marketing. Se tu é interessante para aqueles 5 milhões... a tua taxa de abertura vai ser positiva. Sim. Ou seja, não é que o canal deixou de existir, é que como existem outros canais e às vezes exige menos assertividade,
as pessoas parecem que elas preferem buscar o mais fácil, não o melhor. Eu acho que é mais por aí. Assim, eu uso muito e-mail marketing, hoje é a principal ferramenta que eu tenho. Olha só que loucura. Mas a gente tem 45% de open. Por quê? Porque a Exame manda conteúdo. Eu quero que quando a pessoa receba um e-mail lá com um remetente de Exame, a pessoa fala, não, vai ter coisa boa aqui dentro, não vai ser um maluco querendo... O grande problema é que as pessoas usaram... Eu falo que marqueteiro tem um péssimo defeito de destruir o que as pessoas amam, né? As pessoas amavam carta... E aí começou a mandar propaganda por carta, as pessoas pararam de abrir carta, né? Carta virou só propaganda. Aí depois as pessoas amavam o e-mail. Não, e-mail é uma carta que chega digitalmente. Aí a gente começou a mandar propaganda, spam, estragamos o e-mail. Aí as pessoas adoravam rede social. Agora você entra na rede social, só tem propaganda. Falei que minha próxima meta é destruir o WhatsApp, que as pessoas ainda amam, entendeu? Mas o pessoal tá se dedicando. Já tá, eu tô fazendo a minha parte. Mas assim, por que o meu e-mail marketing ainda funciona? Porque, número 1, dá muito trabalho. Então, é uma coisa que tem uma barreira de entrada muito boa. Gravar reels é muito mais fácil do que contratar um CRM, construir uma base, aquecer o IP, e aí você fazer disparo bonitinho pra pessoa abrir e não te colocar num blacklist ali. Então, e-mail dá muito trabalho. E as pessoas não querem ter trabalho, elas querem, igual você falou, growth hack, né? A parada que vai dar certo. Cara, manda no WhatsApp que vai ser porrada. Vai ser. Só que aí que tá, eu não preciso escolher um ou outro, entendeu? Eu posso ser omnichannel, eu posso ter vários lugares, vários pontos de contato com o cliente. Foi o que tu acabou de falar, né? Quando a gente fala assim, ó, se a gente tivesse uma discussão com o empresário e disser assim, cara, a gente precisa crescer as vendas. Normalmente o pessoal pensa no topo do funil quando tem que crescer venda. Total. Né? E não entende que às vezes são múltiplos parafusos apertados juntos, um pouquinho em cada parafuso dá um resultado às vezes exponencialmente maior. Exemplo, se a gente melhorasse 10% a tua taxa de e-mail, 10% a tua taxa de WhatsApp, 10% a abertura, sei lá, o aproveitamento de impulsionamento ou post orgânico que seja, tu já cresceu 40%. Opa. Só que o pessoal acaba vendo, não, e-mail marketing está assim, vamos deixar assim, vamos focar lá. E essa estratégia de ficar abandonando formas de comunicação com o cliente mostra quanto a empresa não é comprometida. Porque para pensar hoje quantas empresas se comunicavam por e-mail e hoje em dia quantas se mantêm na mesma seriedade. Sim. Né? O blog. Se eu entrei no site de uma empresa, tinha blog de 2013. Não dá. Eu fiquei pensando, não pode ser que o cara deixou ativo isso. Eu já falei isso também, é uma coisa que eu sempre defendo, é a empresa parar de... Todo mundo cismou-se no mercado de que todo mundo tem que produzir conteúdo, toda empresa tem que produzir conteúdo. Cara, você não tem que produzir conteúdo, o que você tem que fazer é contratar alguém que produz conteúdo e roubar um espacinho dele. Às vezes, o Itaú não precisa ter uma área ali de conteúdo gigante. Não, paga ali a Juliette pra Juliette fazer um post pra você e deixa ela fazer isso no tempo integral dela. Você não tem uma empresa de... limpeza só pra fazer limpeza do escritório, tudo você terceiriza, aí conteúdo, aí o cara faz isso. Faz um blog ruim, que não ranqueia, aí não dá resultado, o cara larga e deixa pra trás. Não é pertinente pras pessoas, ele não tá entregando trabalho ali, né? E aí eu pegar esse exemplo do trabalho, desse percentual grande do mercado que é superficial, vamos chamar assim. São pessoas que não tocaram no princípio do marketing, elas estão surfando o marketing, ou seja... Entre nós, o marketing é um modelo barato de tentar em grande escala, não é um modelo fácil de ter escala. Né? Então, a gente vê muita gente operando em alta escala, mas não tendo resultados nessa escala. Por isso que a gente está aí bombardeado de poluição, vamos chamar assim, né? De informação. Mas, em contrapartida, a gente começa a ver cada vez mais tecnologias que podem te dar informação pertinente a tu ser mais interessante para as pessoas. E não tem como não falar da inteligência artificial. A inteligência artificial está chegando de uma maneira muito... Assim, cara, poucas coisas me chamaram a atenção nos últimos 20 anos, sabe? E eu vou te dizer que a minha interação agora com esses prompts de inteligência artificial, porque uma coisa que o pessoal tem que entender é o seguinte, inteligência artificial existe pelo menos há 15 anos no mercado em operação plena. 55 anos, na verdade. Eu tô preparando um pitch sobre isso. Tem 55 anos. Porque eu lembro da Amazon no início dos anos 2000. 15 anos o Deep Blue já tava ganhando. Não, pra você ter uma ideia, tem 30 anos que o Deep Blue ganhou do Kasparov. Sim, do xadrez lá. Mas o que eu digo assim, pegando exemplo de consumo. Os e-mails da Amazon há 15, 20 anos, eles já eram pertinentes, era inteligente, porque a gente vive a era da inteligência, não era da digitalização, né? Então, tu abriu o e-mail da Amazon que tu sabia que era interessante. O cara tá te oferecendo algum produto correlacionado que tu comprou. Naquela época, recomendação de filme, por né? Já saber qual é a thumb mais adequada, a imagem, aquela coisa toda. Só que agora, a grande evolução, talvez, da inteligência artificial agora foi da forma de criar uma interface de comunicação com o leigo, né? Da grande massa. E isso para o marketing, eu acho que é uma das áreas que mais abre oportunidades. Mas qual é o grande risco, tu acha, das pessoas ou das empresas perante isso? Porque olha só, quando a gente fala da inteligência artificial, eu vou falar pelas pessoas que eu converso.
A maioria me parece que está mais preocupada em reduzir o seu esforço terceirizando atividades para a inteligência artificial do que fazer coisas que ela não tinha capacidade antes. Exemplo. Pô, eu vou mandar a copy ser feita na inteligência artificial, porque aí eu não preciso mais fazer. Não, de certa forma, se tu for um copy médio, talvez ela seja até um pouco melhor que você. Agora, em vez de você usar ela para fazer uma copy para cada perfil de pessoa, que te geraria 314 copies, e aí tu não teria braço para fazer uma coisa que tu poderia fazer mais resultado, eu não vejo ninguém pensando. Ninguém no sentido pejorativo aqui, né? Como é que tu entende? Como é que tu enxerga isso? Então, eu tenho usado muito o ChatGPT como um teste ainda, né? Hoje, na verdade, eu cheguei de manhã, tinha liberado aquela questão do browsing, que agora o ChatGPT tem acesso à internet. Para mim, ele é um assistente que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, não pede hora extra e tudo mais. Mas ele é um assistente, ele não vai ser o head da área, entendeu? Então alguém tem que dar ordem nele ainda, porque ele não tem bom gosto. Então eu falo que assim, o bom marqueteiro, o bom publicitário, e isso é uma coisa que eu acredito muito, ele tem que ser um sommelier de ideia. Então você tem que, você vai ver várias ideias e você vai adorar ideias que não sejam suas, às vezes. Várias vezes eu vi ideia e falei, nossa, que ideia boa, cara. Eu queria ter tido essa ideia. E às vezes a ideia não é minha. Então você tem que ser um sommelier de ideia. O ChatGPT, na minha visão, ele vai buscar no mercado tudo aquilo que existe, vai te dar recurso para você ter boas ideias. Mas a ideia vai ter que vir de você ainda. Eu não acho que ele vai ter a ideia para você. O risco, onde que eu acho que ele vai entrar? Numa PME, que eu não tenho dinheiro para ter um redator publicitário. Minha mãe tem uma corretora de seguros e ela ficava assim, Fernando, faz para mim um texto para eu mandar aqui pros meus clientes para vender consórcio. Ela fala, mãe, não posso parar aqui para fazer texto para você vender consórcio e tal. Eu apresentei para ela o ChatGPT. Tá usando? Não. Mas se ela quisesse usar, todos esses textos que ela... E-mail, texto curto... Ele escreveria de uma maneira, pelo menos assim, um primeiro draft ali, acima da média. E poderia ajudar ela nisso. Agora, tem gente que vai achar que isso aí vai fazer toda a campanha de marketing para você. Não vai. Ele não vai definir seu mix de produto. Essas respostas são genéricas. Pode ser que um dia seja, tá? Não tô falando que... Não sei onde... Não, a gente tá falando do momento, sabe por quê? Eu acho que no momento é esse que é o problema. Falta... O idealizador. Porque eu vejo as pessoas falando muito disso, mas eu vejo elas olhando pro prisma errado. Elas não estão olhando como isso... Eu gostei de uma afirmação de um americano que falou isso assim, o ChatGPT não vai roubar o teu emprego. Quem vai roubar o teu emprego vão ser as pessoas que usam o ChatGPT. Né? Sim. E é um pouco disso. Por que eu tô trazendo isso? Porque a gente fala muito do marketing. Obviamente, se tu olhar hoje, o marketing digital ele mudou muito. Mas se tu manter os princípios de ser interessante, digamos assim, tirar as barreiras de decisão das pessoas, né? Ocupar o espaço, ser rápido, porque eu acho que a velocidade é importante nesse mercado, não a pressa, né? Tudo isso vem a somar. Mas aí quando eu olho para o mercado de maneira geral, eu não vejo ele como uma maior ameaça. Eu vejo outras coisas. Ameaça que eu digo assim, por exemplo, pega hoje, vocês lá... Ameaça de disrupção pesada, assim. Onde é que tu vê a maior disrupção hoje no teu mercado? Tipo, o que é uma ameaça? Vamos pegar o exemplo do mercado da educação, que é o mercado que eu estou inserido também, né? Quais são as grandes ameaças hoje? Será que é a experiência presencial? Será que é o super nichamento de mercado? Que vai começar a acontecer cada vez mais? Será que são os influenciadores que vão começar a verticalizar suas marcas cada vez mais e com isso criarem as suas comunidades de comunicação? Eu não sei. Mas aí, eu acho que para o mercado de educação, o ChatGPT vai levar para outro nível a discussão. Por quê? A real é que de quem compra um curso, 10% gosta de estudar, 90% quer o resultado. Se ele tivesse uma pílula mais... Então, vamos imaginar o seguinte. Eu vou comprar o curso do Carlos que vai me ensinar como que eu vou triplicar o meu resultado de vendas, por exemplo. Ou vou melhorar a minha eficiência operacional em 30%. E aí o cara tem que fazer um curso para aprender aquilo ali. Isso é o natural. Mas se ele pudesse tomar uma pílula que saísse daqui uma hora, ele fosse lá e já tivesse tudo feito, ele tomaria. Ele não quer aprender. Eu acho que o ChatGPT, ele vai ser quase essa pílula. O que ele vai acontecer? Em vez de você ir lá ter que fazer um curso, você vai eventualmente, tá? Ainda não tá nesse lugar. Você vai subir todos os seus relatórios, vai subir todos os dados que ele vai pedir. Ele já vai te pedir todos os dados. No final, ele vai te dar um diagnóstico. Ó, você tem que fazer tal coisa. Tá aqui um plano de ação. E agora, o primeiro passo é esse. Aí você vai lá e fala, fiz e o resultado foi esse. Ele fala, beleza, ele vai interpretar e por aí vai. O negócio é, se todo mundo estiver fazendo isso, todas as empresas vão ser parecidas, né? Todo mundo vai fazer a mesma coisa. Aonde que muda? Aí eu volto no... O tempero, né? Isso, que é o que o Ray Dalio tava falando. Então, todo mundo tem uma série de princípios. O meu princípio é a simplicidade, é a regra do 1,
é de não entediar o cliente, é de fazer coisas que as pessoas gostem de ver. Então, quando eu for dar ordens ao ChatGPT, eu sempre parto desses princípios. Então, várias vezes eu já tomei decisões, assim, nos últimos 2 meses, talvez, junto ao ChatGPT, que eu falo assim, baseado nessa série de conceitos, tome uma decisão sobre isso. E aí eu vejo, eu tomo uma decisão que o ChatGPT tá querendo, nem sempre, várias vezes eu falei, eu não concordei. Mas ele me ajuda a pensar, puta, é verdade, isso aqui... Ele te dá mais elementos para pensar. Exato, porque ele não é emocionado. Então, depois que você tem na sua cabeça muito claro quais são os seus princípios, então, pô, a gente é uma empresa que pensa a longo prazo, a gente é uma empresa que tem foco no cliente. É muito fácil falar, ter foco no cliente na vida real é outros 500. O ChatGPT vai apontar na sua cara e falar, cara, se você tem foco no cliente, você vai fazer tal coisa. Essa decisão não tá respeitando o valor, Exato, que você falou. no cliente. Por quê? Porque a gente é emocionado. Eu tô bravo com o cara, que o cara me xingou e eu quero mais cancelar ele e devolver. Será que você foca no cliente? Então, eu acho que ele vai ser legal porque ele vai interpretar aquilo que você considera que é relevante, que vai levar a sua empresa para o patamar e te dar recurso para sua decisão. Mas ele vai jogar na sua cara, entendeu? Porque ele não é emocionado. Ele não é o seu funcionário que vai chegar para você e tá com vergonha de falar, então, não, realmente, chefe, você tá certo, né? Não vamos fazer isso, não. Ele não vai fazer isso. Ele vai falar, a verdade é essa aqui. Pelo que você tá me falando, é isso aqui. E ele responde assim, ó, pelo que você tá me falando, tal coisa é o melhor curso de ação. Então... Cara, eu acho que isso aí ele vai mudar muita coisa, entendeu? Tinha um conceito de mercado que eu já acompanhava há mais anos, mais tempo. Eu sempre trabalhei com o mercado B2B, então é um mercado que tu tem um mapeamento mais esperado de personas, de rede de relacionamento. Então, pô, se eu vou atender a Exame, o BTG, obviamente eu vou ter que mapear os executivos, criar um relacionamento, coisas do tipo. Mas com o passar do tempo, a tecnologia da inteligência artificial ela começou a evoluir a ponto... de dar várias alternativas já há muito tempo atrás, projeção de demanda, saber se o cara está crescendo como empresa, aí projetar problemas novos que o cara poderia ter e assim vai. Depois eu vivi uma outra época que era o cruzamento de informação de planejamento estratégico, ou seja, você começa a juntar as informações que são, pelo menos por trimestre, compartilhadas em público, eu começo a saber para onde a empresa quer ir de verdade. Tudo bem. Só que de um ano para cá, eu comecei a estudar muito sobre a questão do método DISC. O método DISC, para quem está nos ouvindo ou assistindo e não conhece, é um método muito comum para a gente mapear um comportamento basilar assim, das pessoas. Se a pessoa é mais dominante, mais influente, mais estável, mais conforme. E usualmente o mercado usava para contratar pessoas. Eu sei que eu preciso de um vendedor que é mais dominante, então eu faço esse teste para garantir que eu trago pessoas com aquele comportamento previamente. Só que eu comecei a olhar isso para compra. Porque se eu consigo identificar que o Carlos é um cara, por hipótese, influente, eu posso também tentar entender quais são as características que fazem um influente comprar. Exemplo, experiência, exclusividade, etc. E comecei a tentar trabalhar isso num processo de venda para mapear as pessoas. E com a inteligência artificial agora, já existem produtos que tu só dá um nome, Fernando Miranda, ele automaticamente cruza o teu LinkedIn, as redes sociais que eu quiser, e ele já te diz o que tu é. E ainda te dá... Não, já tem, assim. É aí que eu quero chegar, que é o novo. E ele te traz os elementos adequados para que tu possa usar com o Fernando. Entendeu? Para mim, essa foi uma das grandes coisas que eu tô estudando para entender. Não porque... Porque eu penso o seguinte, cara. A nossa luta como consumidor ou a nossa luta como vendedor, ela é a mesma. De tornar a relação o mais personalizável possível. Né? Ou seja, se a Exame puder conversar com o Bush como o Bush pensa, melhor para Exame, melhor para o Bush. E vice-versa. E eu acho que isso é um dos grandes caminhos. O que mais de novidade tu tem visto nos últimos tempos, assim, novidade ou ideia ou sacada que tu viu que sim tem mudado o ponteiro? Porque essa, pra mim, é uma grande promessa. Na minha cabeça, isso aí é loucura, né? Eu nem tava sabendo disso. Mas, assim, a minha expectativa é que em breve a gente vai ter uma qualidade geral do marketing subindo muito. Porque as respostas vão ficar cada vez mais fáceis e a ferramenta aprende. Então, toda vez que ela tá conversando comigo, ela se torna um pouco melhor CMO. Ela se torna um marqueteiro um pouco melhor. Toda vez que ela conversa com você, ela se torna um executivo melhor, ela se torna um gestor melhor. Então, ela vai melhorando e vai ficando... Cara, daqui a pouco o que vai acontecer é... Você vai poder ter o Fernando no conselho da sua empresa por R$ 79,90, que é uma ferramenta que aprendeu comigo. Sim, ela tem a base, ela te paga só royalties pelo uso da tua ideia. Exatamente. Mas ela vai saber tudo que eu sei, ela vai pensar como eu sei, porque, por exemplo, eu tenho um caderno que eu chamo Dreams of Marketing, né? Que é tudo que eu anoto de marketing que eu acho legal, tem 70 páginas esse caderno. Aí eu pego, subo esse caderno no ChatGPT e falo, ó, ingere isso aqui e você vai tomar decisões baseadas nisso aqui. Aí você vai chegar ali pra ele e falar assim,
tô com tal produto pra vender, tal. Aí ele vai lá, vai dar no meu database e vai falar assim, então, baseado nisso, vai por aqui, por aqui, por aqui. E aí ele já vai fazer a campanha toda pra você, entendeu? Só que aí que tá. Aí que vai entrar a parte do tempero. Só que ele já vai fazer como o Fernando. Então você vai ter os melhores marqueteiros, vou ter o Ogilvy fazendo marketing pra mim, e eu já tô testando isso. Então o que eu faço? Eu chego pra ele, como ele já leu todos os livros que já foram escritos, eu chego pra ele e falo assim... Como é que seria o pensamento dessa pessoa? Exato, eu chego pra ele e falo assim, baseado no livro Confissões de Publicitário do Ogilvy, escreva 5 anúncios pra tal campanha. Aí eu dou as informações da campanha. Ele falou, já que é baseado no Ogilvy, o Ogilvy fala tal coisa. E aí ele vai lá e escreve os anúncios. Aí eu falei, opa, aqui tem alguma coisa pra fazer. E aí ali tu bate o olho e vê, pô, aqui teve uma ideia legal. Exatamente. Vou aproveitar. Não teve, eu vou melhorar. Exato, Que é coisas que tu não teria capacidade de escala antes sem a tecnologia. Tem chance? Um negócio que esses dias da noite eu tava pensando em casa sobre o marketing digital no sentido de impulsionamento de... Pegar Instagram, por exemplo. Hoje em dia, ou melhor, a cada dia que passa, mais público anunciante entra nessas plataformas. Não necessariamente público, mas mais assets, né? Sim. Mais ativos. Até um ponto é que uns dias eu acho que uma Coca-Cola vai direcionar maior volume para esse... Aí sim o pessoal vai entender o que é um valor de aquisição alto, né? Mas eu tenho uma provocação. Teoricamente, posso estar enganado, existe como ter 100% do processo automatizado sem ter ninguém de marketing. Porque teoricamente eu poderia chegar numa plataforma como essa e dizer, olha, eu quero fazer um anúncio da minha imersão, B Corp, imersão de 3 dias executiva com o Bush, não sei o que, isso e aquilo. E ele poderia fazer... Ele conseguiria escrever a melhor copy, porque ele já sabe qual copy que performa mais, tudo. Só que isso seria para mim meio que uma bola de neve, porque o próximo também é melhor, etc e tal. Isso já existe, na minha opinião. Ele só não entra porque eu acho que criaria um conflito de mercado. Tu acha que não? Cara, porque para pra pensar comigo. Mas quando tiver, eles vão fazer. Sabe por quê? Porque aí o leilão vai pra... Então, aí que eu quero chegar. Porque pensa comigo. Óbvio que a conversão, ela é muito... digamos assim, a produtividade do anúncio, ela tem muitos elementos que tá fora da rede social. Landing page, comportamento, às vezes tem processo humano envolvido de venda, qualidade de produto, autoridade, um monte de coisa. Mas o meu ponto é... Existe uma energia tão grande, gasta, investido tanto dinheiro, que fica ao redor do Facebook. Por exemplo, de cada R$100 que tu impulsiona, quanto será que te custou para fazer os anúncios? Para planejar, para criar estratégia de copy, para segmentar, para fazer visual. Pô, dependendo da quantidade de dinheiro que tu for fazer, é um percentual expressivo. Sim. E esse dinheiro, olhando no share of wallet, para eu que estou investindo como empresário, cara, é o dinheiro só. Você botou 100 com tráfego, mais 50 Tá na linha de marketing ali. Tá na linha de marketing. Eu fico pensando que isso pode ser a grande estratégia de pegar mais dinheiro para essas companhias. Mas, em contrapartida, eu pergunto, se tornar tudo tão previsível, ou tudo tão automatizado a ponto de buscar o máximo, será que não deixa de ter graça? Porque para pensar comigo, se tudo que eu assisti se todos os anúncios que apareceram na minha timeline foram tão foda, será que eu vou assistir mais? Mas é aí que tá. Se eu pegar os 10 melhores anúncios do mundo e rodar eles pro meu produto, não vai vender igual. Porque é aí que entra a construção da marca, e marca tem a ver com produto. Então, vai virar uma ditadura do produto. Quem tiver o melhor produto vai acabar... Não, eu sei, mas eu quero dizer o seguinte. Qual é a luta de todo mundo? A luta de todo mundo é achar as pessoas que com aquela mensagem, com aquela oferta, tem o menor atrito possível para buscar. É uma luta de, primeiro, encontrar o público, segundo, ter a persuasão adequada com o público. Isso a plataforma saberia fazer. Mas ela já sabe, ela já faz para você. Eu sei que ela faz, mas eu quero provocar o seguinte, ela poderia gerar o texto certo, ela poderia usar o tipo da imagem certa, e ela ainda depende que a gente impute isso. Ela só não faz isso porque eu acho que ela não pode, porque hoje é tão próximo disso, porque, por exemplo, o que eu vou fazer? Se eu vou subir uma campanha para vender um produto, eu vou vender esse copo aqui. Eu vou vender 100... eu vou subir 100 imagens desse copo, vou subir 100 textos sobre esse copo. E vai fazer um mapa. Não, e aí que ele vai fazer? Exploit. É ele que vai achar, entendeu? Ele que já vai... Cara, se vira aí pra vender essa parada. Então ele quase faz isso. Eu acho que essa questão do texto e da imagem tá assim, já daqui a pouco. Só que aí que tá. Se o meu copo for horrível, não vai adiantar, entendeu? Então, não, isso eu entendo, isso eu concordo. Eu acho que no final das contas, o que vai acabar acontecendo é que o marketing vai ser... Todo mundo no marketing vai ser meio blasé, porque é o que vai converter mesmo. E aí vão ter pessoas ainda mais geniais que vão conseguir quebrar isso. Que eu quero chegar. Passar da ferramenta. Então, aí que eu quero chegar. Para mim, o próximo estágio, que aí é o lado que vem, é justamente
os profissionais que entendem os fundamentos. Concordo. Porque aí que tá. Tem gente hoje que não deixa a plataforma otimizar. O cara vai lá e fala assim, não, plataforma, não precisa de otimizar a audiência. Eu quero que você distribua para essa audiência. Por quê? Porque eu conheço a minha audiência, eu que sei quem que vai converter. E outra, às vezes eu tenho coisas que eu sei que a plataforma não sabe. Porque essa audiência, às vezes, ela converte menos, mas no LTV ela deixa mais dinheiro porque ela fica mais tempo. Ou eu tenho mais cross-sell para fazer. Ou é porque eu quero atingir aquele público ali porque eu atendo eles melhor. Então, sempre vai ter uma... Sempre subjetividade. Não, vai. Mas, assim, é provável que tenha. É provável que tenha. E eu acho que um dia o AI vai ficar... Eu sou apocalíptico nesse sentido. Eu acho que um dia o AI vai ficar tão bom que todo mundo vai viver de renda básica universal e o AI vai trampar. Mas eu não acho que a gente tá por agora, entendeu? Não, sem dúvida que não. Mas eu acho que o marketing vai ser uma das principais áreas disruptadas pelo esses large language models aí, assim, mas disparado, porque se você é um copywriter mediano, cara, você não é tão mais necessário mais. E para se tornar um copywriter incrível, você tem que passar por um copywriter mediano primeiro. Então, será que a gente vai ter gente ali começando... Sabe, tem vários probleminhas ali. Então, há muito tempo... Hoje tem microtarefas que eu tenho um time de copy, eu não peço mais para eles. Eu faço pro ChatGPT porque é mais rápido. O meu time de copy eu tenho que explicar. Tá? Se eu explico com a mesma atenção, o ChatGPT às vezes faz até melhor. Então, eu acho que vai disruptar sim. O que eu acho é que ele vai disruptar inicialmente as carreiras mais básicas de jornalista, publicitário, marqueteiro e por aí vai. E aí, eventualmente, ele vai subir no nível, ele vai aprendendo e melhorando. O danado do bicho é que o bicho aprende. Então, toda vez que você dá um feedback pra ele, ele pega, entendi, vou melhorando. Só que aí que eu acho, você vai ter, na verdade, competição entre AIs. Eu vou ter o meu AI, você vai ter o seu AI, é a base de informação que alimenta ele. E aí a gente vai ver quem tá melhor. E aí a competição vai ser muito mais nesse sentido. Até porque entendeu? hoje a base de informação que o AI usa é a pública. Imagina, o privado, a base é muito maior. Com certeza. E talvez muito mais estratégica. Exatamente. Se pegar os seus últimos aprendizados, assim, no dia a dia, testes que tu fez, tem algum que eu queria compartilhar com o pessoal, assim, que não prejudica o teu dia a dia, mas que dizer, pessoal... Não prejudica. Assim, eu acho que, os grandes aprendizados que eu tive esse ano até agora, né? Principalmente que o mercado macro, o cenário macro não tá tão favorável, desinvestimento, a economia não tá andando tão rápido. Número 1, lead qualificado vale por 10. É uma das coisas que eu tô mais aprendendo a trancos e barrancos todo mundo fica olhando muito no custo do lead, eu tenho que botar muita gente no meu pipeline, muita gente no topo do funil. E, cara, eu tô focando muito agora em trazer gente qualificada, muito menos em... eu sei que parece óbvio, mas não é, porque quando as pessoas vão conversar com o gestor de tráfego pago deles, eles falam assim, quanto tá o lead? Não importa quanto tá o lead. Qual é a qualificação desse lead? Como é que tá o dado? E por aí vai. Número 2, a gente tá falando disso aqui e é a verdade. Zeitgeist, de que as pessoas estão falando, cara? Assim... É muito difícil de vender uma parada que ninguém tá nem aí. Tenta vender investimento agora, quando tá só renda fixa. É muito difícil. Cara, tenta vender bolsa agora. Assessor de investimento tá comendo grama. Por quê? Cara, me bota aí no CDB que paga 14% ao ano e eu tô bem. Eu não quero... Não tem risco. Exato. Eu não quero que você fique inventando moda, fazendo investimento em ação triplo escarpado, entendeu? Quando a bolsa tá subindo, aí não. Qual que é a ação da vez? Vambora e tal. É totalmente diferente. Então, assim, estar ciente das tendências... Eu tava no Web Summit na semana retrasada, cara, só se falava de AI e ESG. A startup que ganhou lá como melhor startup, que eles têm uma competição, uma das coisas que ela falou, como é que é? Nós somos powered by AI. É buzzword que você tem que colocar. Então, você vai aprendendo essas paradas que vão agregando pra você. E aí... Assim, isso pra mim dá muito claro, com todo mundo, um monte de startup quebrando, recebendo desinvestimento e por aí vai, back to basics, assim, sabe? Cara, é o que eu falo da simplicidade, da regra do 1. Muita empresa tentando abrir um monte de coisa agora, endividando, resolvendo um monte de... Tentando dominar o mundo. Alguém vai dar certo, pra alguém vai ser uma ótima ideia, mas pra 90% das pessoas, cara, é hora de fazer o básico muito bem feito, ocupar um espaço na cabeça das pessoas, ser o melhor copo de nanovidro do Brasil. Assim, cara, você pode querer comprar de vidro, vidro não é comigo. Agora, se for de nanovidro, se você quiser um copo que é saudável, que não libera partículas, um copo que é barato, que você pode levar pra piscina, não vai machucar ninguém, cara, esse aqui é o copo certo, entendeu? Então, é muito melhor você ocupar um espaço e ser amado por 1000 pessoas do que você ser tolerado por 1 milhão, entendeu? Então,
eu tentaria focar muito nessa parada, de ter um espaço, um publicativo que me ama e que tá comigo fechado até o final, e muito menos em ter 50 milhões de clientes que não estão nem aí pra mim. É legal te escutar, porque quem tá nos ouvindo assistindo fica pensando, pô, o cara se CMO do tamanho da Exame, um império da comunicação, tu já, assim, múltiplos dígitos de investimento, de retorno, etc., e tu tá dizendo o básico do básico para as pessoas fazerem, né? Por isso que eu digo que é importante. Porque... Mas é porque a simplicidade dá trabalho, ela é o final do caminho, ela não é o começo, porque né? Porque parece que tu teria que explicar que tu usa 14 ferramentas conectadas, entende? E aí eu vejo, por exemplo, não quero citar nomes, mas se vocês... Quem manja um pouquinho de mercado financeiro sabe do que você está falando. Tem empresa que tinha 30 milhões de clientes, fez IPO, todo mundo achou que ia dominar o mundo. Tem 30 milhões de clientes, 20 milhões de clientes. De alguma maneira, esses caras vão ganhar dinheiro. A ação está desvalorizando 92%. Por quê? Porque o cara tentou ser o que ele não era. Começa como um programa de benefício, aí de repente você quer virar cartão, quer virar banco, quer fazer não sei o quê, quer fazer... Cara, de repente, não era isso que eu assinei aqui quando eu queria virar seu cliente, entendeu? Era outra coisa. Teve empresa que foi lá e vendia relatório financeiro e, de repente, o cara quer vender tudo. E aí, mas você não era de relatório financeiro. Você confunde o seu cliente, né? E eu sei que para muita empresa faz sentido. Mas, cara, quando você vai pensar na Apple, a Apple só tem esse produto aqui, tá? Todos os outros produtos só faz sentido se você tiver essa parada aqui. Essa que é a verdade. Só tem o fone branco porque você tem essa parada aqui. Você só vai ter o Watch se você tiver essa parada aqui. A tag. A tag, porque tem essa parada aqui. Então, assim, até o Mac, você vai comprar Mac, o cara tem iPhone. Por quê? O Mac é bom pra caramba, eu sou super a favor, mas o que faz sentido mesmo é esse aqui. Eles são simples pra caramba. Quando melhora de um ano pro outro, eles não estão fazendo a revolução começando do zero. Não, cara, eles estão fazendo assim, bota uma câmera a mais aí, melhora um pouquinho, aumenta um pouquinho. Porque é simples, porque funciona, porque você já conhece. Se eu chego pra você e falo assim, cara, tenta imaginar um hotel da Apple. É muito claro, você começa a imaginar tudo branquinho, cromado, as coisas de tecnologia e por aí vai. Agora, imagina um hotel da Nike. Você já imaginou uma pista de corrida em volta do hotel. Você imaginou outras cores, você imaginou o esporte. Porque elas ocupam um espaço. Agora, imagina se tiver um celular da Nike. Vai vender? Claro que vai. Mas é confuso. Mano, que Nike, celular, que loucura é essa, velho? Não tem nada a ver. Se eles lançassem celular, eu tenho certeza que eles poderiam. Tanto que eles mas não faz tentaram sentido. no passado lançar as tags integradas com o iPhone, a própria linha eu nem sabia que eles tinham tentado. Tinha uma tag que tu botava na sola do tênis, que conversava com o iPhone para dar passos e tal. O negócio não evoluiu tanto. Depois eles criaram o próprio relógio, o Apple Watch for Nike, ou by Nike, sei lá. Mas nunca foi um sucesso. Porque é isso, porque não ocupa esse espaço. Na minha cabeça, Nike é roupa, velho. Eu quero comprar tênis e roupa. Acabou. Pra ir pro esporte. É o performance fashion, né? É isso. Então, performance assim, fashion. você vai entendendo isso e você vai ficando... E é claro que, igual eu tô falando, pensa nessas grandes empresas. Por que a Louis Vuitton não tem um celular? Acho que eu vou te falar que é a marca mais poderosa do mundo, o cara mais rico do mundo. Por que ele não tem um celular? Porque senão ele começa a desaguar a percepção de valor que ele tem na cabeça das pessoas em vários produtos e a coisa não começa a fazer sentido. Concordo. Então, eu sou muito igual... mas e a Amazon? A Amazon tem um monte de produto. Não, a Amazon tem um produto. Chama site. É isso. O resto Varejo é online. outras pessoas que estão vendendo, entendeu? Exatamente. Então, assim, cara, não fica tentando inventar a moda. Pega aquilo que você é muito bom. Seja o melhor naquilo. Se você não é o melhor, ressignifica até você ser o melhor. Acho que é isso que é a mensagem. Essa é a grande mensagem aí, hein? Cara, sempre quando vai acabar o podcast... E a gente vai chegando pro fim aqui, eu faço umas perguntas um pouco fora do tradicional, tá? Tá bom, legal. Beside. Primeiro se tu pudesse ter um superpoder, qual seria? Voar. Voar? Porque, cara, pelo sentimento de liberdade que deve ser legal de sair voando. Ou voar ou imortalidade. Mas como eu sou cristão, eu não vou querer imortalidade, eu prefiro voar. Deve ser pesado ser imortal. Deve ser pesado ser imortal. É muito legal na teoria e é o tipo de cara que não tô entediado, entendeu? É igual aquela história. Tudo que eu queria era poder ficar no sofá. Fica 48 horas no sofá pra você ver se é legal, entendeu? Então, e tu fica depresso, tu fica... Exato. Agora voar deve ser legal. Ou, mentira, teletransporte. Que aí tô afim de comer uma pizza hoje em Roma. Vamos? Pum, vai. Bora. Vamos não. Chegamos, né? Chegamos, Um livro que te marcou. Não precisa ser o melhor livro. Criatividade S.A. Esse aí eu falo sem medo nenhum. É o melhor livro que eu já li. Todas as decisões de negócio que eu tomo até hoje. Eu peço pro ChatGPT tomar decisão baseada no Criatividade S.A. E é o melhor livro porque eu faço gestão de organizações criativas. E pra mim, a Pixar é a organização criativa mais bem gerida da história, assim. E sempre tem um cara nessas histórias, né? Sempre tem. Steve Jobs. Steve tem Jobs. Seu pimenta aí junto, exato. né? Teve uma época que eu tava lendo vários livros e eu falei, mas é o quarto livro que eu tô lendo e o Steve Jobs tá envolvido. É impressionante, cara. Ele é muito forte. Impressionante mesmo. E o Steve Jobs é um cara que ele consegue manter o propósito dele do primeiro dia ao último. Total.
né? Ele é muito consistente, né? É muito consistente. E aí também vou de novo back to the base. E think simple, né? Que ele falava sempre. Keep it simple. Como é que tu gostaria de ser lembrado? Cara, o que eu gostaria mesmo, e eu ainda acho que eu não cheguei lá, mas o que eu gostaria é de que eu coloquei bons produtos na mão de um monte de gente, entendeu? Eu gostaria de ser lembrado como... Eu gosto muito da memória do Ogilvy, assim. O Ogilvy tem uma memória de campanhas lendárias. Eu não queria ter, assim, ser lembrado que eu era bilionário, porque bilionário todo mundo esquece e tal. Mas eu queria lembrar das campanhas legais. Tu foi um cara importante. Eu queria ter... Foi campanhas legais. As pessoas olhassem e falassem assim, essa ideia foi boa, entendeu? E eu olho para as ideias do Ogilvy e eu falo... Cara, a ideia foi boa. Eu queria que as pessoas olhassem pra mim e falassem, esse cara teve boas ideias, entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí. Boas ideias que a gente falou hoje aqui, né? Boas ideias que falou que, cara, obrigado de coração por ter vindo aí, pelo teu tempo, certo? Nossa, correria total. que é. Ah, imagina. Qualquer horinha ali tem que ficar ajustando. E você que ficou com a gente até agora aqui, escutando ou nos assistindo, você sabe que eu sou meio ruim nesse processo de faz o clique, segue e tal. Mas seria importante você dar teu feedback aqui, seja com estrelas e seguir no Deixa Spotify. O gostinho, eu vou fazer pra você. Deixa o gostinho aqui embaixo, dá o joia, 5 estrelas, ajuda, porque isso faz muita diferença pro crescimento do podcast. Pra você não custa 5 segundos. E se você tá aqui escutando e achou que valeu a pena, eu acho que é uma forma de você retribuir. Bota comentário também, a gente faz questão de compartilhar depois a opinião entre as pessoas. Espero que você tenha gostado dessa conversa diferente. A gente procura não fazer um papo muito extenso, até pro Fernando voltar outras vezes, já fica um compromisso aqui. E obrigado de coração você estar aqui. Fica bem. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.